Boas pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, espero que estejam todos bem desse lado do ecrã e hoje vou partilhar convosco a minha experiência que eu tenho tido ao longo da última semana com estas 3 caixas Android que estão aqui, que têm um preço muito atrativo, mas têm também as suas limitações. Ora, estamos então de volta. E pessoal, normalmente quando se desce no preço, aumenta-se as limitações, coisa que não acontece com os tinteiros e toners da forprint.pt, que é o patrocinador deste vídeo. Link lá em baixo, onde vocês vão encontrar tinteiros e toners a preços espetaculares, com uma qualidade muito boa e, claro, o suporte da forprint.pt. Tirando esses tinteiros e toners que vocês vão encontrar lá, normalmente quando a gente desce no preço, então aumentamos nas limitações e as caixas Android não são uma exceção de todo, como nós vimos já aqui muitos exemplos no passado. Eu reuni estas 3 máquinas principalmente porque têm mais ou menos as mesmas especificações que nós vamos já ver, e para aqueles que estão desejando saber quais são as principais limitações destas máquinas, meus amigos, principalmente Wi-Fi, para alguém que queira utilizar qualquer serviço de streaming através do Wi-Fi, esqueçam qualquer uma destas, e mesmo para alguém que anda à procura de uma máquina que para além de stream possa também fazer uns jogos ou game stream, como vocês quiserem chamar, então esqueçam estas máquinas. Wi-Fi e jogos não são para estes dispositivos. Tem aqui algumas coisas boas que nós vamos já ver de seguida e poderá ser útil para alguém que anda à procura de uma coisa bem específica para uma ferramenta específica. Em termos de especificações, como eu vos disse, elas todas partilham o mesmo socket, que é o Rockchip 3328. Não sou um amante deste socket por razões que eu já expliquei no passado, mas avançando, tem 2 delas 2 GB de RAM e 16 GB de armazenamento e uma tem 4 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. E aqui queria fazer uma chamada de atenção muito rápida. Como nós já vimos no passado, a RAM ideal neste momento são 2 GB de RAM para este tipo de dispositivo por causa do socket que tem. Para podermos ter e aproveitar 4 GB de RAM, que é o caso desta, deveríamos ter aqui um processador muito mais forte, que nos desse liberdade para utilizar aplicações mais pesadas e utilizar muito mais aplicações em multitasking, coisa que não vai ser possível com este processador que está aqui. Ora, se não é possível, então esses 4 GB de RAM estão lá apenas para marketing que as marcas fazem hoje em dia. Tem 4 GB de RAM, não faz diferença, meus amigos. Vocês vão ver que ela tem um comportamento um bocadinho melhor do que as outras duas, no entanto, não se deve à RAM que tem, deve-se apenas ao firmware que está um bocadinho mais bem implementado do que nas outras duas. E se nós olharmos aqui para os benchmarks sintéticos, conseguimos comparar muito rapidamente que todas elas têm sensivelmente, em termos de testes sintéticos, o mesmo comportamento. Aliás, a MXR Pro até foi aquela que teve um bocadinho menos em termos de resultados. Nada que fosse substancial, mas nota-se ali que a diferença em termos de performance bruta não existe. A única diferença que nós vamos encontrar aqui é a nível de firmware. Agora, já vimos para que é que elas não servem, Wi-Fi e jogos. Vamos ver para que é que elas servem. E uma das coisas que eu queria realçar aqui, que eu até fiquei um bocadinho surpreso, é que normalmente nesta gama de preço eu não consigo aconselhar máquinas, principalmente aqui quando estamos a falar de 30 €, não consigo aconselhar máquinas que o pessoal vai utilizar de uma forma com algum multitasking. E quando eu digo multitasking é aquele tipo de pessoa, tal e qual como eu, que está a ver YouTube e depois de repente diz assim: agora vou ver qualquer coisa no Kodi e depois daqui a bocado passa para Netflix, etc, etc. E normalmente máquinas com 30 € não conseguem ter uma fluidez rápida o suficiente para nos dar uma experiência minimamente boa. No entanto, fiquei surpreso quando vi que qualquer uma destas máquinas até tem um comportamento minimamente bom neste aspecto. E deve-se principalmente, e vocês tiveram a oportunidade de ver nos resultados, todas elas têm um armazenamento mais rápido, que é uma coisa muito boa que estamos a ver, é os fabricantes a se preocuparem não só com o socket que estão a utilizar, mas também com o armazenamento, que nos dá uma experiência melhor. E conseguimos ter aqui um multitasking aceitável dentro das aplicações que elas conseguem utilizar. Consegue-se ter este multitasking muito aceitável. E quais são as aplicações que nós vamos conseguir utilizar, que nós vamos conseguir utilizar aqui? São exatamente
Kodi, por exemplo, eu tive uma experiência muito boa através da ligação RJ45 ou Ethernet, esqueçam Wi-Fi, então consegui ver os filmes que estão na minha rede Blu-ray MKV em H264 de uma forma espetacular, não tive problemas nenhuns. Portanto, aqui não há razão para não recomendar uma máquina destas para Kodi, por exemplo. O mesmo aconteceu-me quando experimentei o Plex, não tive problemas nenhuns, apesar da gente saber que puxa mais pelo servidor do que pelo player em si. YouTube, aqui depende mesmo daquilo que vocês estão à procura. Uma delas conseguiu reproduzir até 720p máximo e as outras duas conseguiram reproduzir 1080, que já é uma resolução bem aceitável para este tipo de máquina. Depois, para aqueles que vão perguntar Netflix, que é inevitável, meus amigos, como é habitual, eu não recomendo nenhuma destas máquinas para Netflix, assim como não recomendo muitas das outras já passaram aqui no canal. Porquê? Porque a qualidade máxima será SD ou 480p e não é aceitável. Para aqueles que são apreciadores de Netflix, querem ver uma série ou um filme de qualidade, nenhuma destas máquinas vos vai dar essa experiência. O multitasking, já falei aqui que é aceitável e eu consigo passar de Kodi para YouTube, para outra aplicação qualquer, de uma forma muito aceitável, aqui sem ter que esperar muito tempo, ao contrário de outras máquinas que já passaram aqui no canal nesta gama de preço, que são horríveis nesse sentido. Estas aqui não posso queixar muito. Em termos de jogabilidade, aí é que entra então se calhar o problema mais grave. E quando eu digo mais grave, não é apenas elas não terem um poder de processamento suficiente para os jogos. E aqui a gente pode comparar com algumas máquinas do lado da AM Logic, com o mesmo nível de processamento bruto, que conseguem jogar alguns jogos que estas máquinas não conseguem. Aqui o maior problema será encontrar jogos e algumas aplicações que vamos receber aquela mensagem de é incompatível com este dispositivo. E isto acontece muito com máquinas Rockchip e é uma das situações que me afasta cada vez mais do Rockchip até eles conseguirem implementar melhor o firmware. E como vocês conseguem ver aí no ecrã, eu obtive uma série de mensagens dessas em que não dava para instalar sequer o jogo ou a aplicação. E mesmo alguns que eu consegui instalar, e tenho um exemplo que é o Asphalt Extreme, acontece que eu não consigo jogar. A máquina não tem um firmware capaz de fazer rodar esse jogo. Eu consigo ouvir os sons de fundo, mas não consigo rodar o jogo. Isto aconteceu com uma série deles, não apenas com o Asphalt Extreme. E pessoal, vocês vão perguntar, Roberto, mas não conseguiste aqui mais nada? Consegui jogar aos Minions, por exemplo, jogos assim desse género. A experiência é boa. E se vocês estiverem à procura de uma máquina para jogar este tipo de jogo, então força, não há aqui problemas nenhuns. Consegui também instalar na MXR Pro, foi a única que eu consegui, o Rules of Survival, que é um jogo pesadíssimo e não faz sentido comprar uma máquina destas para jogar esse tipo de jogo, mas para alguém que queira experimentar, consegue. A experiência é má, os gráficos são maus, estava no mínimo e mesmo assim gente há ali alturas que gagueja, mas consegue-se instalar e consegue-se jogar. E aqui está a tal diferença que eu falei no início do firmware. Não tem a ver com o RAM, não tem a ver com mais nada, tem a ver com o firmware que está mais bem implementado do que estas duas. Portanto, pessoal, em conclusão, quem compra uma máquina deste género tem que saber exatamente onde é que se está a meter e tem que saber exatamente aquilo que vai utilizar. Se for alguém que me diga assim, Roberto, olha, eu vou utilizar Kodi e YouTube, 5 estrelas, qualquer uma delas vocês conseguem ter uma experiência minimamente aceitável, como nós vimos, e aliás, eu atrevo-me a dizer que em termos de multitasking está acima da média daquilo que a gente encontra nesta faixa de preço, que às vezes encontramos experiências horríveis. No entanto, para aqueles que são mais exigentes e querem uma máquina que dê para tudo, para stream de Kodi, por exemplo, para Netflix em resoluções superiores, etc., Game Stream e por aí fora, então nenhuma destas servirá. E será enganar as pessoas, dizer assim, olha, comprem uma máquina destas e depois a pessoa compra e fica com uma experiência muito frustrante. Portanto, é preferível juntar se calhar mais algum e comprar uma máquina mais valente, e não há ou não falta exemplos lá em baixo. Eu vou deixar alguns links para aqueles que estão indecisos nas máquinas que devem comprar, e vocês vão encontrar máquinas que se calhar por mais 20 ou 30 euros vos vão dar uma experiência muito melhor e que ao final do dia vocês dizem assim, pá, eu estou satisfeito com o dispositivo que comprei, apesar de ter gastado mais um bocadinho do que aquela máquina que o Roberto mostrou a semana passada ou o mês passado ou aquilo que for. E dito isto, vamos então ficar por aqui. A mensagem final do vídeo é: a gente precisa de saber onde é que se mete antes de comprar as coisas. E aqui poderá ser uma compra excelente para alguém que sabe aquilo que quer e quer apenas gastar 30 euros, ou poderá ser uma compra muito frustrante para alguém que anda à procura de uma coisa, pensa que vai conseguir fazer tudo com um dispositivo destes e depois no final do dia não consegue. Portanto, aqui depende mesmo daquilo que a malta anda à procura. Espero que o vídeo tenha sido útil e se assim foi, não se esqueçam daquele thumbs up. Meu nome é Roberto Jorge e como sempre, a gente vê-se no próximo.